Olá pessoal, eu me chamo Josimar Barbosa, eu sou um cristão evangélico de direita, conservador, liberal na economia e eu estou aqui para gravar um vídeo para fazer uma breve reflexão, uma conversa com vocês a respeito do que está acontecendo no nosso país nestes últimos dias, nestes últimos meses que antecederam a eleição para o primeiro turno, aqui entre Bolsonaro, o atual presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, ex-presidiário, concorrendo a este ano a mais uma eleição, né? Então eu vim fazer esse vídeo mais especificamente para os nossos irmãos cristãos, tanto católico como evangélico, e eu queria falar a respeito do que está acontecendo ao nosso redor. Na América Latina, nós vemos a esquerda ela conseguindo, através da implantação do socialismo, através do comunismo, porque o socialismo ele vai culminar no comunismo, né? Nós temos alguns países, são 5 países comunistas no mundo: a China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba. Esses aí são declarados países comunistas. E nós vemos nesses países que a China, por exemplo, é uma ditadura, né? Lá o Estado é muito grande, lá a informação é muito pouco, a internet, por exemplo, quase não tem. Vietnã nem se fala, Laos também, a tragédia mundial. Coreia do Norte também um país muito fechado, maior perseguição de cristãos é lá na Coreia do Norte. E Cuba, que também é uma ilha ali isolada que tudo lá é racionado. Então, o comunismo ele dá nisso, né? E aqui na América do Sul, eles, através da esquerda, estão querendo implantar o socialismo aqui para depois nós sabemos o que vai dar, né? Então, a Colômbia, por exemplo, ela elegeu o primeiro presidente de esquerda da sua história, o presidente Gustavo Petro. Inclusive, ele, não por um acaso, ele foi ex-membro da guerrilha lá na Colômbia. Aqui também não é diferente. O nosso candidato a presidente, o ex-presidiário, junto com Dilma, que já foi presidente, né? José Dirceu, já participaram de guerrilhas, né? Na década de 60, de 70, a mando de Cuba, né? Então, o Chile, por exemplo, elegeu em dezembro agora de 2019, aliás, 2021, o Gabriel Boric, foi eleito agora em dezembro de 2019, corrigindo. No Peru também, Suriname, Guiana. Então nós temos um cenário montado, como Lula já falou, um sonho de um bloco esquerdista aqui na América do Sul. Mas eu queria falar especificamente, não da América do Sul, mas hoje eu gostaria de dar um exemplo da América Central, com Daniel Ortega. Daniel Ortega, você dá uma pesquisada aqui rápida no Google, você vai ver que Daniel Ortega ele é um político nicaragüense, atual presidente. Ele já foi presidente em 2007 e em 1979 até 1990 ele também foi presidente lá, voltou em 2006 e foi reeleito em 2011, 2016 e agora em 2021. Ele, nós sabemos que ele é amigo de Lula, inclusive quando Lula estava preso aqui no Brasil, ele veio visitar Lula, ele é bem íntimo, né? No Google aqui nós temos várias fotos, ele, por exemplo, na Gazeta do Povo diz assim, ó, o apoio de Lula a Ortega, novo tabu eleitoral. Na CNN Brasil, de 2 dias atrás, Nicarágua acusa 17 opositores de conspiração para minar integridade. Esses opositores que eles estão acusando, inclusive tem muitos padres, bispos, freiras. Quem se opõe ao governo desse homem lá, quem faz alguma crítica ao governo dele, ele manda fechar emissoras, ele manda prender.
As emissoras católicas lá, muitas eles já fecharam. Ele fechou, né? O ditador da Nicarágua, no r7.com, diz assim: ditador da Nicarágua apoia Lula após o primeiro turno das eleições. E ele parabeniza Lula por ter se saído em primeiro aqui nas eleições. Então, aqui é só para vocês verem a amizade entre os dois. Algumas notícias aqui, o G1 diz assim, ó, Ortega transformará imóvel de jornal na Nicarágua em centro cultural. São jornais lá que ele manda fechar. Polícia da Nicarágua detém bispo que faz críticas ao presidente Daniel Ortega. Alguém duvida que Lula pode fazer isso aqui também, caso ganhe? Lula já disse que ia colocar padres e pastores nos seus devidos lugares, né? Disse que ia fazer com que um monopólio, né, das mídias ia ajustar a questão da mídia, não é isso? E isso dá uma ideia da ditadura que está por vir aí, como nesses outros países já acontece, caso ele venha vencer aqui também. O governo da Nicarágua fecha 7 emissoras de rádio católicas. A associação pede ajuda internacional. Então você vê aqui o que está acontecendo, você cristão católico, os padres lá na Nicarágua, as freiras estão sendo expulsas, as TVs católicas estão sendo fechadas. Aqui nós corremos o sério risco de acontecer isso também no nosso país. Os cristãos católicos, evangélicos, os que fazem oposição à esquerda, os que não querem ideologia de gêneros, os que não querem legalização do aborto, das drogas, esses que são tradicionais, conservadores, cristãos, que são a maioria que vota em Bolsonaro, Lula está irado conosco. Então, ele já disse que ia colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, né? Ia regularizar a mídia, regulamentar a mídia. Então, isso é uma atenção, fica um alerta para nós brasileiros, nós cristãos, para não votar em pessoas assim, para não deixar o comunismo, esses vermelhos dominarem o nosso país, como já estão dominando aí ao redor aí do mundo, ao redor de nós, como esses países que foram citados aí, Colômbia, Chile, Nicarágua, e você vê que a economia argentina, a economia desses países, onde eles colocam as mãos, a economia se arruina, se afunda. Então fica um alerta para o nosso país.